Oremos. Nosso Deus e Pai, uma vez mais nos encontramos diante da Tua presença. Queremos te agradecer por este dia que está nos concedendo e também te agradecemos porque vamos estudar a Tua palavra neste momento. Pedimos que o Espírito Santo se faça presente na nossa mente, no nosso coração, nos ajude a entendermos a Tua palavra, vivê-la na prática em nossa vida. Abençoa todos os que estudam conosco, dê vitórias nas suas lutas, nos seus problemas, nas suas dificuldades, que permaneçam firmes na fé, que não desanimem, que confiem em Ti e que esperem em Ti a solução desses problemas. E também pedimos que abençoes Adão Santos, Leonice, Maria Damasceno Bentes, Luísa Manuel, Jacira Lage, Nazilda e Udete, Thelma Maria Rodrigues, Ednair Braga, Marivan Almeida, que pede especialmente pela saúde de sua irmã Nilda, também Lídia Martins, Marliane Inácio da Silva, Isaura Silva e todos os demais que nos escrevem, Pai. Todos os nomes que eles citam pedindo orações, que recebam as bênçãos conforme for a Tua santa vontade. Nós cremos em Ti, Pai, nós cremos em Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez estamos juntos, agradecemos a Deus por Ele nos permitir termos estes encontros com vocês, onde nós juntos estudamos a Palavra de Deus. Ontem nós falamos a respeito dos povos que viviam em Canaã serem desapropriados. Deus faria isso através de vespões, através de insetos peçonhentos, escorpiões, serpentes, expulsando os habitantes daquela terra. Deus não faria que todos os habitantes de toda a terra de Canaã fossem desapropriados na mesma ocasião, para que a terra não ficasse desabitada e animais selvagens pudessem então habitar ali e dificultar a tomada de posse da terra pelo povo de Israel. Deus é sábio. Deus ele vai concedendo as bênçãos cada dia, cada momento, de acordo com as nossas necessidades, de acordo com os problemas que nós enfrentamos e de acordo com a fé que nós temos nele. Então, dia a dia, ele vai derramando as suas bênçãos sobre nós, assim como ele pouco a pouco ia eliminando os povos que habitavam em Canaã, para que Israel tomasse posse. Mas como nós já vimos, o povo de Israel descreu em Deus, o povo de Israel duvidou da presença de Deus entre eles, e por causa disso eles tiveram então que lutar, tiveram que enfrentar, mas mesmo assim, eles lutando, a vitória vinha do Senhor, não vinha de suas forças, de suas capacidades. Deus, irmãos, Ele espera que nós confiemos nele, mas Ele espera que nós também façamos a nossa parte. Nós temos uma parte a cumprir na nossa caminhada rumo aos céus, e a nossa parte é nos afastar das coisas que nos separam dele, é nos desvencilharmos de objetos, de coisas, de pensamentos que nós tínhamos antes de aceitar a Jesus. Isso precisa ser eliminado de nossa vida, e pouco a pouco Deus vai dando forças e nós vamos vencendo. Assim como o povo de Israel precisava destruir os altares que eram feitos aos deuses pagãos, os postes ídolos, tudo teria que ser destruído pelo povo de Israel. Agora, muitas das vezes, nós queremos receber as bênçãos de Deus, nós queremos ser vitoriosos, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não procuramos nos libertar de certas coisas que ainda nos prendem ao passado e também a uma vida de pecado. Deus, Ele dotou a cada ser humano, a cada criatura, os anjos e seres santos que habitam outros planetas, Deus dotou de livre-arbítrio. O livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de escolher se nós queremos servir a Deus ou não, se nós queremos fazer a vontade dele ou não. Isso é nós que decidimos. Deus ele está pronto a agir, mas nós temos que tomar uma decisão. Ou nós estamos do lado de Deus, ou nós estamos ao lado do inimigo de Deus. Em Deuteronômio capítulo 20 e no verso 10, nós lemos: quando vocês se aproximarem de uma cidade para atacá-la, primeiro ponham paz a seus habitantes, proponham paz a seus habitantes. Então vejam, eles não chegavam destruindo a cidade, matando todo mundo, eliminando. Não, primeiro eles chegavam com uma proposta de paz.
eles diziam: olha, estamos aqui, Deus nos deu essa terra e nós queremos fazer paz com vocês, não queremos guerra. Mas os povos que estavam habitando lá, tinham que decidir se eles queriam paz ou se eles queriam guerra. E então aqui em Deuteronômio 20 e no verso 15 em diante diz assim: essas instruções se aplicam somente às cidades muito distantes e não às cidades dos povos que vivem na terra em que vocês entrarão. Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. Destruam completamente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, conforme o Senhor seu Deus lhes ordenou. Isso evitará que os povos da terra os ensinem a imitar os atos detestáveis que eles praticam quando adoram seus deuses, coisas que fariam vocês pecarem contra o Senhor seu Deus. Então essa era a instrução de Deus. Os povos que viviam distantes, as cidades distantes, que não estavam na região de Canaã, eles iriam propor paz àquelas cidades, àqueles povos. Mas aqueles que habitavam dentro dos limites da terra de Canaã, esses deveriam ser destruídos, diz aqui, né? Nessas cidades que o Senhor lhes dá como herança, destruam todo ser vivo. E Deus exigia que isso fosse feito, primeiro, porque Deus deu oportunidade a eles durante 400 anos para se arrependerem, para crerem no Deus verdadeiro, e eles rejeitaram. E agora, eles iriam perder a terra para o povo de Israel, que Deus tinha dado para eles. Só que o povo de Israel tinha que destruir tudo aquilo que levava o povo a pecar, principalmente os deuses pagãos, porque não existe um outro Deus que pode solucionar os problemas e que controla todas as coisas neste mundo do que o nosso Deus, o Deus verdadeiro. É o Deus que tirou o povo de Israel lá do Egito, é o Deus que chamou Abraão para ser pai de uma grande nação. Esse é o Deus que nós cremos. E esse é o Deus que controla todas as coisas. Então Deus, ele quer que nós destruamos tudo aquilo que nos leva a pecar. Ele quer que nós eliminemos de nossa vida. É isso que nós precisamos entender. Mas infelizmente, a maioria dos cristãos vivem como que se não houvesse problema nenhum praticar as coisas que praticavam antes de aceitar a Jesus. Viver na idolatria, viver nos prazeres mundanos, fazendo o desejo que o coração quer que faça, porque a nossa tendência ela é má, é uma tendência pecaminosa. E então, se nós nos deixarmos levar por isso, nós vamos desagradar a Deus. Então Deus quer que nós eliminemos tudo isso da nossa vida para que nós não cometamos pecado contra Ele. Em Deuteronômio, no capítulo 13, eu vou ler com vocês, nos versos 12 em diante diz assim: quando começarem a viver nas cidades que o Senhor seu Deus lhes dá, e ouvirem dizer que homens perversos fizeram os habitantes da cidade desviarem, dizendo: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, examinem os fatos com cuidado. Se descobrirem que a informação for verdadeira e esse ato detestável foi mesmo cometido entre vocês, ataquem a cidade e matem à espada todos os habitantes e todos os animais, destruindo-os completamente. Amontoem os despojos no meio da praça pública e queimem toda a cidade como oferta ao Senhor seu Deus. A cidade permanecerá em ruínas para sempre, jamais será reconstruída. Não guardem coisa alguma do despojo que foi separado para destruição. Então o Senhor afastará sua ira ardente e os tratará com misericórdia. Terá compaixão de vocês e os transformará numa nação numerosa, como prometeu sob juramento a seus antepassados. O Senhor seu Deus só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, para que façam o que é certo aos olhos do Senhor. Aqui está claro o que é que Deus exigia que fosse feito com os povos que habitavam naquela terra. Deveriam ser destruídos completamente e os despojos, as coisas que lá tinham na cidade, os objetos, eles não deveriam levar nada, deveriam juntar tudo numa praça pública e queimar tudo juntamente com a cidade. Deveriam ser eliminados para sempre. Agora diz aqui: o Senhor seu Deus só será misericordioso se vocês ouvirem sua voz e obedecerem a todos os seus mandamentos. Então, irmãos,
Aqui está claro que nós receberemos as bênçãos de Deus, Deus terá misericórdia de nós se nós ouvirmos e obedecermos a sua voz. Até uma pessoa nos perguntou, mas como é que eu vou ouvir a voz de Deus? É através do estudo da Bíblia. É Deus falando conosco, é Deus nos mostrando o caminho, a solução dos problemas e também como é que nós deveremos viver. Então, como nós estamos vendo até aqui, Deus, ele dá liberdade para nós escolhermos. Se nós decidirmos continuar vivendo, fazendo, praticando aquelas coisas que nós antes praticávamos ou que os pagãos praticam, nós seremos também destruídos. Então nós temos a liberdade para escolher. Deus, ele nos dá essa liberdade. Em Josué, no capítulo 10 e no verso 40, diz assim: Assim Josué conquistou toda a região montanhosa, o Neguebe, as colinas do oeste e as encostas dos montes, derrotando todos os seus reis. Destruiu todos na terra sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor, o Deus de Israel, havia ordenado. Então Josué, guiado pelo poder de Deus, ele conquistou toda a região montanhosa, a região do Neguebe, a região das colinas do oeste, as encostas dos montes. Isso ele conseguiu conquistar porque ele obedeceu o que Deus havia pedido que ele fizesse, o que Deus havia ordenado, para que fossem destruídos todos naquela região, naquelas terras, sem deixar sobreviventes, conforme o Senhor havia ordenado. Então, está muito claro aqui na Bíblia que Deus, ele quer operar em nossa vida, Deus quer nos dar a vitória, Deus quer estar conosco a cada momento, mas para isso nós precisamos obedecer o que ele pede que nós façamos. Não adianta nós pensarmos, mas Deus, ele é misericordioso e ele vai me aceitar assim como eu sou. Sim, Deus aceita, mas tem que haver uma mudança. Jesus mesmo disse que se nós quisermos ir após ele, nós deveremos negar a nós mesmos, tomar a nossa cruz cada dia e segui-lo. Então tem um preço que nós precisamos pagar. É nos desvencilhar completamente das coisas que nos afastam de Deus. E eu tenho certeza que muitos de vocês sabem o que é que precisa ser feito para você ter uma melhor e maior comunhão com Deus. Então o Espírito Santo, ele está trabalhando na minha mente, na sua mente, no nosso coração, nos ajudando a nos aproximarmos de Deus, nos desvencilhando dessas coisas que fazem com que nós não tenhamos comunhão com Deus. Deus, ele quer nos dar a vitória. E para isso nós precisamos fazer a escolha. Ou nós decidimos estar com ele, ou nós estaremos com o inimigo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Vamos estar juntos novamente amanhã, Deus assim nos permitindo, continuando o estudo desta semana. E desejamos a todos que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre cada um de nós pelo poder do Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.